Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, a gente sempre pensa nessa paz porque foi uma palavra que Jesus deu aos discípulos. Ele falou assim: a minha paz vos dou. Não é uma paz como o mundo dá. A paz do mundo é diferente. A paz do mundo é, como a gente muitas vezes canta até no início do ano, né? Sabe, aquela música antiga, né? Saúde, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Jesus é aquela que vai além da racionalidade. Está tudo desmoronando, mas o Senhor dá aquela paz que é contra a lógica. É essa paz que Jesus falou que todos os seus discípulos iam ter. Paz que desafia a lógica. O ano está acabando, né? Estamos aí há 15 dias, 10 dias de terminar o ano. A gente ainda tem algumas coisas para fazer, né? Ainda talvez tenha as compras de Natal, né? Aí preparar para o final do ano aí, para a reunião com a família. Mas em geral, né, as empresas vão entrando em marcha lenta, algumas dão aí um recessozinho, um período aí de férias coletivas, né? E é comum a gente pensar como foi o ano. E é muito comum também aquela frase: nossa, o ano voou. Todo final de ano a gente fala a mesma coisa, né? Nossa, o ano passou muito rápido. Pelo menos para muita gente, muitas vezes, né? E aí, quando a gente começa a pensar no ano que passou, sentimentos variados podem vir. Provavelmente aconteceu muita coisa na tua vida. Algumas coisas não muito importantes, outras muito importantes. Algumas dessas coisas podem ter te causado tristeza, outras podem ter te causado alegria. Mas o fato é que muita coisa aconteceu, né? Em pouco menos de, a gente não chegou no final, 355 dias. E, claro, como nós estamos no nosso Brasil, não deixamos de ficar indignados, por exemplo, com os casos de corrupção que a gente viu no noticiário durante o ano todo, infelizmente, as violências todas que ocorrem, não só no Brasil nesse caso, no mundo também. E é interessante, né? Parece que os safados sempre levam vantagem. Você não tem essa sensação? Eu tenho, às vezes, falo: Senhor, não é possível. Não é possível que os safados estejam dando risada. Não é possível. Não vou nem precisar falar, porque nessa semana mesmo já teve aí 2 notícias que me indignaram, né, dessa injustiça, né, que a gente percebe e que ocorre. Parece que os honestos e os corretos sempre se dão mal. Então eu queria comentar com vocês, irmãos, alguns sentimentos e pensamentos que muitas vezes a gente tem e o que a palavra de Deus diz para nós. Né? Eu creio que hoje Deus quer falar ao nosso coração, como sempre quer, evidentemente, mas Ele quer pegar você no colo. Ele quer passar um bálsamo nas suas feridas. Ele quer enxugar suas lágrimas. Abra o seu coração, porque esse é o nosso Senhor. Queria convidar você a abrir no Salmo 37. Ele vai ser a base da palavra que Deus quer falar conosco hoje. O Salmo 37. Nós vamos ler os versículos de 1 até 7. Salmo 37. É um salmo muito conhecido. Nós vamos ver aquilo que Deus quer falar conosco a partir de situações específicas. Olha o que diz aqui. Eu vou ler na nova versão internacional. Não se aborreça por causa dos homens maus. Não tenha inveja dos perversos. Só esses 2 aqui já mexem comigo, porque eu falo: Senhor, não é possível. Difícil você não sentir uma invejinha, não ficar chateado por causa da maldade. Mas vamos continuar. Pois como o capim, logo secarão.
Como a relva verde, logo murcharão. Fala, Senhor, esse logo está demorando. Que o logo do Senhor é diferente do nosso logo. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Não a segurança que o mundo dá, irmãos. A segurança que Jesus dá, que o Senhor nos dá. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Olha que promessa maravilhosa. Entregue o teu caminho, o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Irmãos, é isso que está acontecendo. E é essa palavra que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Sim, você está vendo o mal. Sim, você está vendo o sucesso dos perversos. Mas tenha paciência. Tenha paciência. Apesar de todo o mal que ocorre no mundo, no final, todos vão ser obrigados a reconhecer que Jesus é o Senhor. Isso está em Efésios. Todo mundo vai ter que se ajoelhar e reconhecer que Jesus é o Senhor. E nós que somos dele, vamos herdar o verdadeiro tesouro, irmãos, que é a vida eterna com Deus. O tema da nossa mensagem é nossa herança, e a nossa herança vai permear tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Nossa herança não está aqui, está no céu. Alguns podem dizer, isso é uma ilusão, né? Isso é pensamento positivo, você está tentando te convencer, está tentando se convencer de algo que não é real. Se alguém me disser isso, eu falei, mãe, essa é só a sua opinião e ela nem é tão importante para mim. O que importa é a opinião daquele que é o Todo-Poderoso. Talvez alguns, durante este ano, tenham ficado desesperados pela falta de dinheiro, por causa das dívidas, das contas, dos boletos. Talvez você tenha enfrentado isso durante este ano. E nessas horas, parece que a confiança em Deus, ela vai embora, o coração fica sobressaltado, a gente não dorme à noite, ou acorda na madrugada pensando em como é que você vai pagar aquela conta. Parece que não há perspectivas de um futuro bom. A gente quer louvar o Senhor, mas falta ânimo. Vamos voltar para o Salmo 37, a partir do versículo 16. Vamos ler 3 versículos. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Irmãos, não sei se eu já coloquei aqui, mas para alguns irmãos já coloquei. Houve alguns períodos não curtos da minha vida em que eu senti isso. Os boletos chegando e eu não tinha de onde tirar o dinheiro para pagar as contas. Foram alguns anos. E hoje, quando eu penso nesse período, eu sinceramente, eu faço as contas e elas não batem. Falta. De onde saiu o dinheiro? Eu não sei. Não sei. Mas você recebeu oferta? Não. Era algo da minha família, a gente eu não conseguia falar para as pessoas. Naquele momento em que eu estava enfrentando, eu sentia esse desespero aí. E eu falava, Senhor, não é possível. O Senhor é o dono de todas as coisas. Então, irmãos, pode parecer algo ilusório, mas Deus cuida de nós em todos os detalhes. Ele não vai te dar o supérfluo. E nós temos muitas coisas supérfluas. Que a gente acha que são necessárias, necessidade básica. E você vai, não é necessidade básica. Talvez neste ano, você se sentiu cansado de lutar diante de tantas dificuldades, né? Que não sejam talvez as financeiras, mas também além delas. Você sentiu tristeza por perdas de pessoas queridas. Você já sentiu aquele momento em que você quer dormir e não quer acordar mais? Eu já senti muitas vezes.
Senhor, eu quero dormir, não quero acordar mais. Pois é. Ou a gente se pede, Senhor, me leva logo. Não quero ficar aqui não. Me leva logo. Já sentiu isso? Eu já. Já pedi ao Senhor isso. Parece que a gente está num deserto, com um calor, daquele escaldante que queima, né, o seu suor. E a gente quer uma água refrescante, a gente quer ouvir alguma palavra suave. Agora nós vamos para outro salmo. Vamos voltar um pouquinho. O Salmo 18. Mas mantenha o 37, porque a gente vai voltar nele. O Salmo 18, versículo 31. Salmo 18, 31 até 33. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Vamos ler o versículo 37 desse mesmo salmo aí, 18. Ele é um pouquinho, violento. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Agora vamos voltar para o Salmo 37. Vamos ler os versículos 23 até 29. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra. Lembra? Nossa herança. E nela habitarão para sempre. Talvez neste ano você tenha se sentido sozinho, como num deserto mesmo, incompreendido pelas pessoas, mesmo aquelas mais queridas. Talvez nesse momento, quando ocorre esse tipo de coisa, a gente não tem vontade de amar os outros, não. Menos ainda a vontade de perdoar as pessoas que falaram mal de nós, que nos prejudicaram, que nos caluniaram. Talvez você tenha se sentido assim. Vamos ver o que diz, ainda no Salmo 37, os versículos 39 e 40. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Essa é a palavra do Senhor para você que se sentiu dessa maneira. Talvez você tenha se sentido desorientado, sem saber que decisão tomar. Para que lado ir? Nessas horas, a gente fica meio empacado, né? A gente trava, fica sem rumo, sem forças para reagir. Se você se sentiu assim, esta é a palavra do Senhor para você. Vamos voltar no Salmo 34. Vamos ler apenas um versículo. É o 15. 34, 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Essa é a palavra do Senhor para você. Talvez alguns tenham se sentido aqui não merecedores do amor de Deus. Tenham se sentido como lixo, como pecador miserável, que só merece morte. Nesse momento a gente pensa seriamente em desistir de seguir Jesus, porque a gente se julga indigno do amor de Deus. Parece que ninguém nos ama, ninguém se importa conosco.
Então, se você se sentiu assim, eu tenho uma palavra também do Senhor para você. Vamos lá para frente, no Salmo 139. Vamos ler 4 versículos aqui desse Salmo, a partir do 13. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Você é único. Não tem ninguém igual a você no mundo. Não houve ninguém na história, alguém como você, e não haverá no futuro alguém como você. Você é único. Pode até parecer alguém com a fisionomia parecida, mas você é único. Deus te criou assim. Tem um outro versículo, uma outra palavra. Agora a gente vai lá para 1 Pedro. Continua no Salmo 37 aí, tá? 1 Pedro. Versículo bastante conhecido. Pedro declara aqui quem nós somos. Quem você é. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos ver se não tiraram Pedro da minha Bíblia. Sempre acontece isso, gente. Capítulo 2, versículo 9. Muito conhecido esse versículo. Mas é a palavra do Senhor para você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a palavra do Senhor para você. Você não é qualquer um. Você é sacerdote real. Você faz parte da nação santa. Você faz parte do povo que é propriedade exclusiva de Deus. Com um objetivo. Deve ser esse o objetivo da tua vida. Proclamar as misericórdias de Deus para aqueles que não conhecem. Ele é aquele que tirou você, tirou a mim, das trevas para a luz. Você não é qualquer um. Até agora eu só falei de sentimentos negativos, né? Que talvez alguns de vocês tenham experimentado durante este ano. Mas é claro, certamente vocês também experimentaram, muitos aqui experimentaram, bênçãos maravilhosas do Senhor ao longo do ano, claro. Né? E sempre vocês têm oportunidade de compartilhar sobre isso. Aqui, nos cultos. Então, meu objetivo ao falar sobre esses sentimentos ruins, negativos, ou essas angústias que a gente experimenta, foi reconhecer primeiro que são realidades que nós vivemos. A vida de um cristão não é uma vida de ilusões, que nega uma realidade ruim, né? A síndrome da Mary Poppins, né? Só os jovens há mais tempo vão saber o que significa isso. Sabe aquela coisa, não, está tudo bem, não, eu estou morrendo de câncer, está tudo bem, não. Nós experimentamos sim, angústias, tristezas, a gente procura disfarçar muitas vezes, procura não pensar, mas vocês perceberam que o Senhor tem sempre uma palavra para nós, em relação a esses sentimentos negativos, porque isso é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus para nós. Ele sabe do que nós passamos. Tudo aquilo que a gente experimenta, tristeza por perda de alguém querido, desânimo por não se sentir valorizado, a angústia da falta de dinheiro,
e tantas outras coisas. O Senhor tem uma palavra para você, Ele tem uma palavra para nós. Jesus falou para os discípulos, eu já também citei isso aqui, olha, vocês vão passar por aflições, mas não desanimem. O Senhor Jesus não tentou disfarçar para os discípulos, dar a impressão de que as coisas seriam fáceis. Pelo contrário, Ele disse que a vida de um discípulo seria muito difícil. Mas também o Senhor, em várias ocasiões, ressaltou a herança que nos aguarda quando partirmos desse mundo aqui. Sempre Ele ressaltou isso. Aliás, a perspectiva bíblica, gente, que a Bíblia oferece sobre a herança é incrível. Por exemplo, em Mateus 5,5, Jesus diz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Algumas versões dizem, eles herdarão a terra. Imagina, herdar a terra. Será que isso aqui é figurado? Será que é um punhadinho de terra que cabe na mão? Será que é um caminhão, é um carrinho de mão cheio de terra? Não. Isso aqui é algo que a gente nem consegue imaginar. Então, qualquer fortuna, aliás, essa semana saiu uma lista da Forbes dos bilionários do mundo. E saiu a lista dos 10 bilionários, né? E de qual é a riqueza deles. Eu fiquei espantado. Como um indivíduo pode ter 300 bilhões de dólares. Eu não sei nem quantos zeros é isso. Não consigo contar. Mas Jesus falou que os humildes herdarão a terra. Mas olha só, né? Tem uma condição aí. A terra como herança se destina aos humildes. Outras versões diz manso, talvez a sua versão diga isso, manso. Então, agora é o seguinte, né? Mansidão e humildade. No mundo que a gente vive hoje, parece que é coisa de alguém que quer ser atropelado, esmagado pelas pessoas, né? Quando todo mundo fala, não, você tem que ser assertivo, você tem que, né, tem que ser agressivo. E a Bíblia fala, os mansos herdarão a terra, para ter sucesso. Então, parece brincadeira isso, a gente pergunta, mas de onde Jesus tirou isso? Jesus tirou da palavra de Deus, né? Vamos voltar no Salmo 37? A gente leu. No Salmo 37 está. Foi de lá que Jesus tirou. Salmo 37. Eu não marquei, né? Agora preciso ficar procurando. Versículo 11. Olha só o que diz aí. Lembrando, né? Porque eu citei. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Interessante, né? Claro, gente, isso não significa, então eu não vou viver a vida aqui, a realidade aqui da terra, eu só vou esperar a morte, porque aí eu vou herdar o reino de Deus. Não, não é isso que Jesus nos fala, não. Não é isso, não. Lembra de 1 Pedro 2,9? Por que nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus? Qual é o objetivo? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o contrário da inércia, irmãos. Totalmente o contrário da inércia. É ação. Mas é uma ação que não busca o sucesso e a paz que o mundo dá. É outro tipo de ação. Muito mais difícil. Muito mais. É mais fácil eu usar toda a minha energia para ganhar dinheiro para mim, para ter um sucesso pessoal, do que procurar o bem-estar dos outros, falar de Jesus para outras pessoas, dedicar minha vida a isso, que é isso. Isso é só para missionário, né? Ou para aqueles que não tiveram perspectiva. Eu já ouvi isso. Não, o cara não tem perspectiva, não passou nem vestibular, então fazer pastor, missionário. Já ouvi isso, mas tudo bem. Então, gente, esse versículo, essa palavra de Deus, não está perdido aqui no meio do Salmo, não. 5 vezes a Bíblia fala daqueles que vão herdar a terra. E sempre mostra que os aspectos, né? Outros aspectos desse tipo de pessoa que vai herdar a terra. Então, assim, o versículo 8 mesmo, daqui desse Salmo.
Não, não é outro versículo, mas tudo bem. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que se mantêm dependentes do Senhor, vão herdar as terras. Os justos, os que seguem a vontade de Deus. A ideia comum a todas essas passagens é a de renúncia mesmo, irmãos, na busca de objetivos. A renunciar à força para buscar o benefício do próximo, em vez de buscar o seu exclusivamente. Já vi muito também, não, primeiro eu vou buscar o meu aqui e tal, depois eu vou ser bem sucedido, aí depois eu vou me importar com os outros. Não é bem isso que a palavra de Deus ensina. Não é bem isso, não. Ser manso não é ser fraco. Jesus era considerado manso. Não era fracote, não. De nenhum jeito. Mas é um grande desafio para nós, irmãos. A gente só pode encarar o desafio de ser manso com o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós sozinhos não conseguimos ser isso, não. Porque o mundo a todo momento nos provoca a exatamente sermos reativos de maneira agressiva. E não a ser manso. Se a gente decide viver de acordo com Deus, isso claro que não vai agradar o mundo. Claro que a gente vai ser cancelado. Claro que a gente vai receber paulada. Claro que a gente vai ser humilhado. Claro que a gente vai ser destratado, óbvio. Porque o mundo é contra Deus. É só você dar uma olhadinha na internet, eu sei que boa parte aqui, né? Estava comentando com alguns irmãos ontem que eu vejo vídeos de YouTube dos mais variados assuntos, mas eu sempre vou nos comentários. É ali que você vê o que as pessoas pensam. E sempre, quando se refere a alguém que demonstra ser um cristão, é uma paulada, é uma ofensa, sempre. Porque é assim que o mundo pensa. Jesus, quando ele falou sobre a paz que excede todo entendimento, ele falou também, como me perseguiram, vão perseguir vocês. Não tem jeito. Não esperem outra coisa. Jesus também falou para os discípulos, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Eu não sei como é que você está se sentindo, o que você passou neste ano. Como eu enfatizei aqui, lógico que você teve bênçãos e teve coisas boas, obviamente. Mas eu acho que eu creio que não seria improvável que um ser humano passe um ano sem ter pelo menos uma coisinha que desagradou. Sempre tem alguma coisa. E a gente tem a tendência, muitas vezes, a enfatizar mais as coisas desagradáveis do que as agradáveis. As agradáveis, às vezes a gente nem lembra. Às vezes alguém do lado fala, não, mas aconteceu outra coisa. Nossa, é mesmo, eu estava esquecendo disso. Mas as coisas ruins, caramba, aquilo vem à lista claramente, né? Se vier essa lista de coisas negativas, que logo depois venha as promessas e a palavra que Deus falou para você hoje. E que essa palavra te incentive, te dê força, te dê ânimo para continuar na luta. Porque essa é a palavra de Jesus, a palavra do Senhor para nós hoje. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. O Senhor deu a vida por nós, como não iria se importar conosco, com o que pensamos, com o que passamos? Por menor que seja a situação, por mais suave, por mais horrível, o Senhor se importa conosco. Ajuda-nos a enxergar isso no nosso dia a dia, Senhor Deus. Porque as situações, normalmente, elas, se são situações negativas, elas nos cegam e muitas vezes impedem que a gente ouça a tua voz, que a gente se lembre da tua palavra de consolo, de ânimo.
Então, Pai, nesses momentos, ajuda-nos a lembrar da Tua palavra, Senhor. O Senhor falou que o Espírito Santo, que o Senhor enviou, iria nos fazer lembrar daquilo que o Senhor ensinou, Pai. Então, Pai Santo, pedimos que o Senhor nos ajude a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, nos fazendo lembrar das coisas que o Senhor ensinou enquanto estava aqui na terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.